Salve, nômades! Voltamos aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando as partes que a gente já desembolou. Já deixamos limpo aqui. E hoje vamos dar continuidade aos trabalhos. Entrando pro quarto dia. Quarto dia, é isso mesmo? Nossa, e tem trabalho para mais tempo, com certeza. Tá aí mesmo? Mas ontem foi dia de ficar descansando, respondendo vocês, colocando também o trabalho em ordem. E fora isso, pela questão do sol, não teve como, tava muito quente. Inclusive hoje o druida já tá assim, ó, preparada. A Oninha tá até na sombrinha, ó. Tá ali. E tá se divertindo, esses dias tá amando tá aqui. Ela corre nos vizinhos, vai no rio, brinca e fica próximo quando dá, quando não quer entrar pra casa. Sim. E agora eu vou voltar para a roçada, mas vamos mostrar a casa primeiro, como é que ficou limpa? Vamos. Ainda vou colher ali umas mudinhas, uns gengibres. Ó. Porque tá cheio ali a toiceira. E tá aqui a Oni. Parece que ela tá até mais gordinha, gente. E olha que tá gastando caloria correndo pra lá e pra cá. Ó, inventamos uma sapateira aqui com uma estante que achei por ali. Aqui foram as mudas. Olha a quantidade de mudas dessa planta linda, linda, ó. Dessas toiceiras aqui. Ontem, ainda no final do dia, depois que o sol baixou, eu tentei podar, limpar essa parte que o druida já tinha roçado. Tirar as folhas mortas. Afinal, fazem 3 anos que eu não faço isso, né? Então, abriu bastante. E aí, acaba saindo muita muda. Que nem dessa planta aqui, a muda ela fica pendurada em cima. Vou mostrar aqui pra vocês um trechinho de como fica a muda. E aí, é muito fácil de tirar a muda. Vamos ver, ó, ali tem uma dela com muda. E ela dá uma flor bonita, uma flor roxa. E ela foi bem assim, foi sozinha aqui. Bem, eu ia mostrar a casa e já me perdi. Vou mostrar a muda primeiro. Aqui saíram mais mudas. Isso mexendo só nesse cantinho aqui, ó. Vou pegar mais pra trás agora. Aqui abriu bem. Ó o mato que juntou. Coloquei o gnominho aqui. E aqui antes tinha um cogumelinho que eu pretendo refazer e mostrar pra vocês. Quem sabe a gente faz uma cascatinha, inventa uma moda aqui do lado. Faz umas artes dessa vez diferente, ó. Pra quem perguntou se eu ia voltar a fazer arte, não sei se as mesmas, mas a gente continua fazendo arte na vida. Seja viajando, seja aqui, ó. Aqui dá pra praticar muita coisa que eu gosto. E se for falar especificamente do artesanato que fazíamos, que eu principalmente saí com a ideia de fazer quadros e costurando, e o druida também, o que dava para ele aprender, ele foi seguindo fazendo. Isso talvez hoje ainda não seja o momento da gente voltar a fazer pelo tempo nosso. Mas sou grata à oportunidade que o artesanato nos deu de viver na estrada durante muito tempo, muito tempo. E nesses 7 anos, mais de 7 anos aí, vivendo na Kombi de estrada, viajando, fazendo as jornadas, a maior parte desse período foi o artesanato mesmo, que supriu todas as necessidades. Claro que tinham muitos perrengues, dias que eram difíceis, a impossibilidade de fazer lugares pagos, né? Fazer aquele atrativo que você sonha em fazer, muitas vezes não dava, mas com muita persistência a gente conseguiu chegar até o México, somente com artesanatos. Produzíamos vídeos, mas não focávamos tanto. E aí a comunidade foi crescendo, já vinha apoiando desde o começo dessa jornada, até antes dos amigos, mas vinham apoiando no YouTube, e ali a gente não desistiu, não desistimos. E pronto, quando chegou no México, quando pegou mesmo, que não podíamos vender artesanatos em muitos pontos, aí, graças a Deus primeiramente, e a todos vocês, que hoje já são mais de 100 mil no canal, chegamos a monetizar. Vou colocar aqui o tempo, porque eu não
sei quanto tempo faz que estamos monetizados, mas não faz muito tempo não. E mesmo no começo, quando monetizamos, quem aí tem canal sabe que não supre, assim, você vai ganhando de pouquinho até juntar lá os $100, depois um pouco mais e é complicado viver só disso. Nossa renda hoje, posso falar assim, agradecida que hoje conseguimos sobreviver, viver do jeito que a gente tem essa vida simples e uma vida maravilhosa com o YouTube. Mas os artesanatos sou grata, porque a maior parte dessa jornada foi graças ao artesanato. Então quem pensa em viajar e faz artesanato, saiba que dá certo sim, viu? Inclusive se quiser dicas aí do que fazer na estrada, manda aqui nos comentários. E de ver mostrar um takezinho depois, eu vim aqui mostrar elas na hora, assim, né? Já que tem do ladinho. Essas são as mudas que saíram, ó, dá pra ver as raízes apontando. Algumas raízes estão só um pontinho assim, ó. E ela dá nos pendões, ó, como esse aqui, ó. Já tá até tombando, ela tomba a folha de tão grande que fica a muda. Olha isso. Que interessante, né? Então não precisa tirar da raiz. Ela dá a muda em cima. Inclusive, quem souber o nome dela, deixa também aqui nos comentários. Vamos interagindo, participando, um ajudando o outro. Porque eu queria saber, ganhei a muda de alguém ou peguei em algum lugar e plantei. Quando a gente está aqui, somos os loucos da muda, sim. E é isso, ela dá uma flor roxa linda, linda. Quando sair essa flor, vou mostrar para vocês com certeza. Tirar mais uma aqui, ó. E para que senão não vou dar conta de plantar agora tudo isso. Ainda vou ficar devendo a trilha ali, ó, pro rio e riacho, porque ainda tem muito mato. E assim, vocês vão ver várias coisas erradas, talvez de um ponto de vista diferente. Mas afinal, eu não nasci na roça e faz muito tempo que estamos longe. E eu acho que assim, só quem nasce mesmo, e a gente fala roça, assim, mas é no campo e trabalha no campo, ou vê os pais trabalhando no campo, acaba aprendendo, porque isso realmente é passado de geração em geração. São os nossos ancestrais, né, que, vamos falar assim, um pouco mais recentes, que talvez moraram no campo. Quem aí tem a experiência de viver no campo, deixa aqui nos comentários, porque não somos todos, né? Eu sou de São Paulo, então nossa, quando eu tive meu primeiro contato mesmo, comprando um terreno, chegando para fazer tudo aquilo que eu praticava só em vivências e workshop, enfim, de permacultura, ali já via que gostava, mas estando vivendo, é outro rolê, como a gente fala, outro rolê. Tem muitas coisas que a gente vai aprendendo e graças à internet também vem muita informação hoje em dia. Como eu estava ali trabalhando com a blusa, mexendo com capim cidreira, eu acho, capim cidreira, capim santo, e nada melhor que estar com uma blusa de manga longa, né? Não achei a minha com proteção pelo sol, ainda não encontrei ela na bagunça, mas coloquei uma de manga comprida porque me cortei numa simples plantinha. Ela tem algo mais afiado ali na folhinha que foi. Outra coisa é o que eu achava que era gengibre, no final era açafrão. E alguns estavam bem branquinho ainda, mas disso vai virar outras mudas. E deu pra me colher 2 pedacinhos bem amarelinhos. Tá valendo, né? Olha só que maravilha. Pra quem gosta de um calmante natural, esse aqui serve bem. Não sei se é só calmante, mas deve ter vários outros benefícios. O cheirinho já muito bom. Capim-limão, né?
como eu falei há pouco, capim santo, sei lá. Algumas, vou pegar das novinhas porque tem muita toiceira por aqui. Mas isso, olha o tanto de chá que renderia. E geladinho nesse calor é muito bom mesmo. Essa é a Pedra São Tomé, um quartzito que é extraído aqui na região, que fica em Minas Gerais. Ele é muito reconhecido por sua durabilidade e resistência e é amplamente utilizado na construção civil, principalmente nas áreas externas, por ter uma vantagem ser antiderrapante. Além disso, tem uma forte resistência a variações climáticas. Olha só, às vezes não encaixa muito bem, e aí quanto menos frechinhas melhor, por conta dos animaizinhos que se escondem, né? Mas se não achar encaixe perfeito, vem com outro. O importante é travar, assim, um pouquinho em cada lado. Pelo menos. Engraçado que a natureza é coisa doida, né? É perfeita mesmo. Nem tinha percebido que tem esse relevinho que encaixou entre um e outro, ó, que não deixa nem correr. E a altura ficou perfeita, assim, niveladinho. E não escapa. Travou. Sem cimento, hein? E bora entrar para dar uma olhada na casa melhor, no chalezinho. Começar com um tapetinho que a gente colocou, que era da Kombi. É da Kombi Nomads, tem aqui, ó, bordado à mão. Aliás, todo feito à mão por uma super amiga lá de Manaus, uma grande seguidora aqui do canal. E como era da Oni Kenk e era da Kombi Nomads, passou a ser também do chalé enquanto estamos aqui nessa temporada. É o formato de um ossinho, olha só isso, que graça. E vocês estão vendo, quem segue a Kombi Nomads há um tempo, que a maioria dos móveis, o que não tem aqui na casa, vem da Kombi. Como a mesinha que usávamos para trabalhar do lado de fora, para fazer aquele almoço, aquele café da manhã, mesinha da Kombi, que abre e fecha. Uma cadeira de praia que pegamos na estrada, agora no Brasil, que as nossas já deram fim, aquelas outras mais confortáveis. Banquetinha. E durou 2 dias a faxina aqui, mas isso porque a gente quis exagerar mesmo, quis jogar água, tirar todas as teias acumuladas, sabe? É quando você entra e dá aquela troca de energia, que nem eu falei pra vocês. A estante que tava ali fora, resgatamos ela, virou nosso armário de apoio aqui. Ficou lindo, eu gostei. Bem simples, bem roots. Isso daqui colocamos no lugar. Os temperinhos também, os porta-tempero. Era tudo da Kombi, ó. Aqui também veio da Guatemala. Pimentinha do Careca, do Druida. O cantinho do café. Presentinho da minha mãe. Presente da minha mãe também. Aqui a nossa pia já no jeito.
os armários como ficou. Essa estátua é lá de Honduras. Esse daqui é de Chiapas, no México. A realidade é que não trouxemos muitas lembrancinhas, nem muitas coisas para guardar, como no geral a galera que viaja faz, né? Mas isso porque nosso espaço era reduzido dentro da Kombi, então não dava para trazer grandes objetos. Senão um entrava e outro saía, sabe? Nós acostumamos, vivendo em uma Kombi, a reduzir as coisas também, reduzir o consumo para ver o que realmente é necessário, o que realmente queremos. Então, assim, é uma mudança mesmo de estilo de vida, em vários aspectos, não só de ser um nômade e de um lugar pro outro, mas aspectos do ser mesmo, né? E de toda uma sociedade que muda. Então, esse ter objetos para nós, assim, claro, eu vou querer ter, porque acabo que numa casa maior, num espaço maior, você vê que precisa de algo a mais, um banquinho, um sofá, uma estante, uma mesa, ok. Então, quanto mais espaço temos, mais coisas teremos, mais ou menos assim. Bem, fica aí a questão. O importante é sempre refletir nisso. Realmente preciso? Não vai superlotar? Então, aqui a gente quer colocar menos coisas e manter assim mais aberto o ambiente para receber também, né, as pessoas. Aqui é o banheiro. Já coloquei algumas lembrancinhas do mar. Esse aqui foi da Venezuela. Esse já não lembro de onde. Aqui também. Eu mostrei mais ou menos o banheiro para vocês antes, durante a faxina. E alguns detalhes que fizemos aqui, ó, com as madeiras de goiabeira. Esse daqui a gente usou galhos de goiabeira, uma madeira que é muito forte, resistente e que temos em abundância por aqui. Aí invernizamos, usamos um que tivesse o apoio aqui para poder parafusar e ele serviu de cabideiro. Inclusive quero fazer outro lá no quarto, mais grande, e vocês acompanhar junto. Aqui também, ó, serviu para porta-toalha, deu para parafusar. Isso era uma madeira praticamente resto de alguma parte aí de tábua, e tábua da boa, ó. Então, utilizamos. Aqui foram pedacinhos que sobrou da construção da casa. E é isso. Tudo muito simples. O aquecimento aqui é por boiler lá fora, de aquecedor solar. Então a água ferve mesmo, muito, muito quente. E até em época de frio, viu, galera? Até na época do frio é quentinha a água. O quarto tem essa cama baú maravilhosa, que tem todo o nosso guarda-roupa ficou aqui embaixo. As nossas roupas da Kombi. A Oninha tá aqui dormindo. É um cômodo bem fresquinho. Os travesseiros que eram da Kombi, as almofadas. Aqui tá a caminha da Kiki. Kiki, nesse momento, Kiara tá lá na casa da Pri. Agora estamos revezando nas duas casas. A Kiki fica um pouquinho lá. Ontem veio pra cá, ficou um pouquinho, dormiu a noite aqui e agora volta pra lá. Bom a vida assim compartilhada, né? Aqui tá a caminha também da Oni. Se bem que ela prefere o chão geladinho. E roupas que já lavamos. E acabou que finalizamos o dia. O Fá ficou lá na roçada e hoje já é outro dia. Já pulamos alguns dias aí também, porque depois do quarto dia estávamos exaustos. Sim, também. E também, por outro motivo, foi meu aniversário. E juntamos amigos e amigas muito queridos aqui, que estiveram presentes. Inclusive, gravamos um trechinho, vou deixar aqui para vocês. Agradeço também todos os comentários de parabéns que vocês deixaram e de boas energias e bons desejos para esse novo ciclo.
Não, tudo real. Só se alguém Vem onde? Vem aí! Pronto, 10, 9, 8. Bem, seguimos por aqui. Agora, mais um dia na roça, no sítio. Terminamos a primeira parte. Mas falta muito mais. Vocês vão ver o quanto de mato ainda falta. Oh. Mas já tá mais habitável. Sim, já tá melhor. Já deu até pra rolar festinha, então tá bom, Sim. né? Então bora mostrar. Bora. Ali, ó. Ali na frente ali, eu já tentei limpar aqui o máximo possível para chegar na ducha. Que ali tem uma ducha. Vamos lá mostrar. Vamos. Vamos. A Oni acompanhando aqui, ó. Sempre junto e com o mato mais baixo, Uhum. ela pode correr tranquila. Sim, mais tranquilo. Ó, não dava para enxergar. Esse aqui é uma grande composteira também. Também, sim. Uma terra que a gente usava para jogar e fazer adubo e depois poder plantar. Então, ó, tem um baita canteiro aqui que a gente pode reativar, hein? Com certeza. Já dei uma roçada também em volta da futura piscina, para ninguém cair dentro dela, porque tava muito mato. Aqui a ideia é fazer uma piscina natural. Nossa, será? Ai, papai. Tem muito trabalho, hein? Mas acho que dá certo isso aí. Vamos ver. E essa outra parte aqui que vocês estão vendo, ainda não consegui chegar nela ainda. Vou ver se essa semana aí consigo. É muita coisa. E aqui tá a ducha, ó. Já quebra um galho. Ela tinha uma paredinha em espiral de bambu, mas depois de 3 anos, né, não tem jeito. Mas tem aí uma ducha. Tá funcionando? Eita, que maravilha, olha isso. Geladinha. Então, mais uma coisa que a gente vai tentar restaurar. Sim. Essa parte da ducha aqui. Pode ver que o chão ainda tem as britas, né, que tinha antigamente. 3 anos atrás só, né? Parece ser algo tão distante, né? É, ainda deu pra achar um pé de babosa no meio do mato. Aqui, ó. Levou tudo embora. Exato, as formigas levaram embora. Mas eu vou agradecer também. Agradecer todos os comentários que deixaram dicas pra gente pôr um fim aqui. Mandar embora, mandar viajar essas formigas que vivem aqui. Então agora a etapa que a gente vai começar é colocar essas coisas para defender das formigas, colocar em prática as dicas de vocês e também ir atrás das mudas. Aliás, agradecer quem pôde apoiar aí com valores, conseguimos arrecadar R$600. Uau, vamos comprar bastante muda aí, já grande já. Uhum. E aí plantar nessa parte também, comprar algumas ferramentas com esse valor, porque depois de 3 anos tem muita coisa que está enferrujada, né? Sim, um manchado, um enxadão. Materiais de proteção, eu sei que a gente usa para se proteger de alguma coisa perante as ferramentas e o serviço aqui na roça. Isso mesmo, como óculos, capacete, bota, calça jeans. O primeiro presente que a gente recebeu, que é da Magda. Lá de BH. Valeu, Magda. Valeu todo o carinho. Vou mostrar para vocês. Vamos abrir o pacote juntos? Vamos. Tá aqui, ó. O primeiro recebidinho aqui na roça. Recebidos da roça. Aliás, chegou numa grande amiga Hip Chic lá na cidade. Muito obrigada também por receber as coisas, que aqui na roça não chega. Não mesmo. Uau, veio bem embalado. Olha. Oi, tem cartinha! Tem cartinha. Para a família Combinômades, que especial! Olha só, que linda! Kai, Druida e Aoni com uma florzinha. Gente, uma flor natural. Que maneiro. Que especial! Como estão vocês? Espero que estejam bem. Conforme prometi, aqui estão as botas para que vocês trabalhem em segurança. Uma dica, usem meias quando usarem as botas. Boa. Tô sabendo, senão dá bolha.
Ai, valeu. Abraços, Magda. Um grande abraço, Magda, pra você, com as melhores energias, boas energias. Aham, e ainda tem a parte de trás. Olha só. PS. É importante usarem as meias por causa do suor, que pode levar a dar bolhas. E as meias protegerão. Não percam um vídeo de vocês. Espero que a combinha fique pronta logo. Aê! Aê! Valeu! Agradecendo também todo mundo que acompanha, que assiste todos os vídeos, que deixa o like, que compartilha. Divulguem para mais pessoas. Isso. Leva um pouquinho dessas aventuras nossa para outros lugares, para outras pessoas, através do seu compartilhamento. Vamos ver. Uau, olha que linda! 41, Driu, esse é o seu paizão do homem. Olha. Que da hora! Ai, A sua. pronto, agora para as próximas jornadas aqui, ó. Nas missões na roça, no sítio, já temos botas. E top. E vamos mostrar então essa outra parte, que acabamos colocando numa lona. Essa lona era o nosso banheiro na Kombi, lembra, Drida? Era, quem lembra aí? Ela mesmo, quebrou um galho. Quebrou no aniversário e acabou que vai ficar por aqui porque faz uma sombrinha para as criançadas brincar, ó. Tem esse carrinho que é da comunidade que foi resgatado no chão, né? É, sim, sim. E aí a gente reformou, pintou. Outra parte também, ó, já rastelei e já fiz os canteirinhos da própria palha seca, né? Depois ela decompõe e já vira adubo e só plantar. Casinha de ferramenta em volta, ainda tem um talento para dar ainda, mas tá valendo. Agora é inventar o que fazer com esses pneus para não acumular água. E é isso aí, olha só o tamanho dela. Essa daqui é uma muda que eu comprei em mercado. Uma tuia holandesa. Já tá gigante. Agora tem um dedo de Deus aqui atrás da cá, que tá indo aos pouquinhos. Isso daqui é uma amora. Calma aí, deixa eu mostrar para eles o dedo de Deus primeiro. Aqui, ó, o dedo de Deus. Isso aí. E agora sim, né? Fala aí, ó, já dá pra gente ver tudo que conseguiu resistir a esses 3 anos. Já dá pra descobrir algumas árvores que estavam mais escondidinhas. Falta ainda essa parte, como vocês podem ver, que vai ser próximos capítulos aqui na roça. Mas vem aqui, Druida, vem cá. Mas para encerrar esse capítulo, temos uma novidade. Vamos dar uma pausa aqui nos trabalhos e vamos fazer uma baita surpresa. Porque é necessário, é importante a gente acompanhar a restauração da combinha. Então vamos fazer uma loucurinha. Bate e volta. Para Paulínia, São Paulo. Isso aí. Para ir visitar, para ver como tá o processo de restauração da Kombi Nômades. Então, papai. o próximo episódio vai ser esse. Deixou spoiler aí. Vou deixar. E depois a gente volta para cá e termina mais uma parte e já vem com essas mudas. Bora plantar árvore. Aê! Fora isso, vamos mostrar São Tomé. Então vem muita coisa boa aí. Até a próxima. Paz, amor e pé na estrada. Uhul! Bora de estrada, já tava com saudade. Ai, papai. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo.